Bom dia, meus amores e minhas amoras, começando mais uma aula. Em resumo, nós tínhamos visto na última aula a questão de vazão, né? E ficou uma atividade para casa, que era identificar qual líquido ele vai encher primeiro. Bom, é bem simples a gente pensar qual líquido ele vai encher primeiro. Pensa, o canal 1 aqui e o canal 2, pensa que os dois estão conectados, tá? Imagina que isso aqui não está fechado. Então, inicialmente ele viria para o 2 e aqui iria para o 5. Se você considerar que esse cara está fechado, ele vai para o 3, do 3 ele vai para o 7. Tudo bem? Mas não vai fazer diferença. O que acontece? A gente viu a questão da vazão e acontece que quando eu tenho um fluido e ele é incompressível, eu posso dizer que a vazão é constante. Ou seja, a vazão em um ponto é igual a vazão no outro ponto. A gente vai ver mais necessariamente o que é isso, né? Um fluido incompressível ou um fluido newtoniano. Então, o que é a vazão? A gente viu que pode ser a velocidade vezes a área ou o volume sobre o tempo. Então, olha esse exemplo aqui. Calcule a vazão do ponto 2 se a velocidade em 1 é de 10. Então, vamos pensar ali. Eu sei que a vazão ela é a velocidade vezes a área. Então, o que acontece? Como a vazão ela é igual, eu posso dizer que a vazão de Q1 é igual à vazão de Q2. Ou seja, a velocidade em 1 vezes a área em 1 é igual à velocidade em 2 vezes a área em 2. Qual é a velocidade em 1? Ele fala que é 10. Qual é a área em 1? Bom, se ele diz que o diâmetro é 0,2, diâmetro é quem? É π vezes o raio ao quadrado, né? Então ele vai ser... Eita, mas trabalhei para achar um π, é mais fácil entrar com uma equação. Eu acho mais fácil. π vezes raio ao quadrado. Isso é igual à nossa velocidade V2. Eu acho que a câmera daqui a pouco ela vai atrapalhar, umas 4 linhas abaixo, vezes nosso raio 2. Então, vai ficar o seguinte. Como o diâmetro é 0,2, o raio vai ser metade desse diâmetro. Logo, ele vai ser 0,1. Então, vai ficar... Aqui vai ficar 0,1 ao quadrado. E aqui, como metade do diâmetro é 0,10, então aqui vai dar 0,05. O π, eu posso tirar ele da minha equação, que ele está igual. Então, repara, tirei ele da equação, beleza. Então, vai ficar isso aqui, vezes V2, isso aqui. Show de bola. Então, vamos lá. 0,1 ao quadrado, 0,1 vezes 0,1, 0,01. Se eu multiplicar esse cara por 10, vezes 10, 0,1. 0,05 vezes 0,05 vai dar 0,025. Então, minha velocidade V2, passo esse cara dividindo, então vai ficar 0,1 dividido por 0,025, vai dar 4. 4? Não era para dar 4 não. Eu acho que eu comi algum sinal. Aqui eu comi um sinal. Então aqui vai ser um 0 a mais. Então vai dar na verdade 40. Então o que eu estou querendo dizer com esse exercício? Se eu tenho um fluxo de água e eu diminuo esse fluxo de água, que foi o que aconteceu aqui, diminuo, no caso, o diâmetro desse fluxo de água, a velocidade vai aumentar. Pensa na mangueira. Eu diminuí a mangueira,
ela vai aumentar. Então, se a velocidade era 10, ela passou agora a ser 40. Tudo bem? Então, a gente tem um exercício para casa que é referente à mesma coisa, só mudei os dados, que a gente vai corrigir na próxima aula. E agora a gente vai começar a entender o que é um fluido newtoniano. Então, vamos dar uma melhorada, eu vou dar uma garimpada com vocês aqui. Então, o fluido newtoniano é um fluido que ele vai manter a viscosidade constante, independente do que acontecer com ele. Então, o fluido newtoniano, ele é um fluido que não altera a sua viscosidade quando uma força se aplica sobre ele ou sob efeito do tempo. Então, o que acontece? Independente do tempo da água, um ano, 2 anos, 3 anos, ela vai ter sempre a mesma viscosidade, certo? Então, a gente tem um exemplo clássico, que é a nossa água. Já um fluido não newtoniano vai ser exatamente um fluido que altera a sua viscosidade quando uma força ou tempo atua sobre ele. Então, basicamente, o fluido não newtoniano ele pode ser dividido em 2 classes. A primeira classe a gente chama de dependente do tempo e a segunda independente do tempo. Ou seja, um fluido ele vai ser alterado com o tempo e o outro não vai ser alterado com o tempo. Então, a gente tem lá que o fluido que ele não depende do tempo, olhando aqui, são fluidos classificados como dilatante, pseudoplástico e plástico de Birham. Então, deixa eu botar aqui. No caso, esses são fluidos independentes do tempo. Então, a gente tem como fluidos onde a viscosidade ela não depende do tempo. Então, deixa eu botar aqui. Então, eles vão ser classificados como fluido dilatante, pseudoplástico de Birham. Acontece que o fluido dilatante, já vou copiar aqui, são fluidos que a viscosidade aumenta quando você aplica uma força. Então, pensa, por exemplo, não sei se já viram aquela piscina de amido, que a pessoa consegue andar sobre ela. O que está acontecendo ali? Quando a pessoa aplica uma força sobre ela, basicamente esse fluido ele se torna mais rígido. Então ele tem uma capacidade de aumentar a viscosidade quando uma força é aplicada sobre ele. Essa é a ideia do fluido dilatante. Então a gente tem ali o caso desse. O fluido pseudoplástico é um fluido que ele vai diminuir a viscosidade quando você aplica uma força sobre ele, ou seja, o óleo do motor. Quando você aplica uma força sobre o óleo do motor, uma pressão sobre o óleo do motor, esse óleo se torna mais fluido. Então ele consegue escoar melhor entre as engrenagens. Então essa é a ideia do fluido pseudoplástico. E o plástico de Birham, ele é um fluido que só apresenta o escoamento quando aplicado uma força, ou seja, a parte de dente. Se eu pegar ele e virar ele de cabeça para baixo, ele vai ficar, não vai sair nada. Quando eu apertar a parte de dente, aí ela vai escoar. Então ele é um tipo de fluido que ele só muda a viscosidade dele, ou seja, escoamento, quando você aplica uma força sobre ele. Tudo bem? Então, seguindo aqui, a gente viu o fluido que são não newtonianos independentes do tempo, e agora a gente vai ver os dependentes do tempo.
Então, os fluidos dependentes do tempo são divididos em dois. Basicamente, são divididos nos fluidos reopéticos e nos fluidos tixotrópicos. O que é o fluido reopético? São fluidos que a viscosidade aumenta com o tempo. O exemplo é o sangue. Não sei se você já viu, por exemplo, quando faz uma casquinha, e aí o que acontece? Tipo, você está sangrando, e aí o sangramento para e começa a fazer uma casquinha sobre ele. Essa casquinha está protegendo o seu corpo, a sua ferida, de infecção. E o que aconteceu? De que é feita essa casquinha? De sangue. O sangue ele ficou mais rígido, ou seja, aumentou a viscosidade dele e criou uma casca. Então, o que acontece? Ele aumenta a viscosidade com o tempo. Já um tixotrópico, ele diminui a viscosidade ao longo do tempo. E aí, o exemplo, o óleo de suspensão do motor. Tudo bem? Então, existem vários tipos desses, né, de fluidos. E aí, o que acontece? Eu vou deixar aqui para casa, para vocês encontrarem um exemplo de cada, um exemplo diferente. E fora isso, eu deixo aqui o exercício do cálculo de vazão. E aí a gente corrige para a próxima aula. Tudo bem, gente? Certo? Então, falou, até a próxima.